Bem-vindos ao Vesselcast, o podcast do Grupo Vessel em realização com Vessel Experience, viagens esportivas e artísticas únicas e transformadoras. Vessel Sports, você em alto nível por meio da metodologia Vessel. Vaporetto, cidadania italiana especializada para todos. Fiquem agora com um novo episódio do Vesselcast. Fala galera do Vesselcast, mais um episódio, do nosso podcast da Vessel. Hoje, muito especial, um que eu queria muito que acontecesse, que é sobre atletas mulheres no esporte. Eu tô aqui com 3 super convidadas de diferentes modalidades, Então eu tenho a Valentina, que é do skate, a Manu, que é do futebol e futsal, e a Maísa, da patinação. Então são modalidades aí que exigem muito, de treino, toda a parte física, a parte de preparação, e a gente vai falar um pouco sobre o desafio que é ser mulher atleta hoje aqui no Brasil, cada uma com a sua modalidade. Eu vou me apresentar também, eu sou a Amanda Boabaide, eu sou atleta de flag football, recentemente esporte olímpico aí, sou atleta da seleção brasileira, tenho bastante história para contar também, sobre esse desafio. E antes eu quero conhecer um pouquinho sobre vocês também, então vamos começar. Valentina, me conta um pouco hoje o que é ser atleta para você do skate e como é que surgiu essa paixão? Conta pra gente. Eu acho muito divertido o skate e essa paixão surgiu lá na casa do meu padrinho e da minha madrinha. Tinha um skate largado lá na casa deles e eu pedi pro meu padrinho para eu poder andar e ele que me ajudou nas primeiras remadas lá na sacada da casa dele. Daí ele me deu de presente esse skate e eu pedi pro meu pai todo dia me levar na rua de casa para eu descer, tinha uma ladeira e ia descer essa ladeira de skate. E o engraçado é que ele corria do meu lado, com medo de eu cair. Daí eu entrei numa escolinha de skate, que é... Com quantos anos que foi isso? 8 anos. 8 anos você tinha. 8 anos. E agora você tá com? 11. 11. Daí ele me colocou na escolinha Curitiba Skate Park. E lá o Vitor Simão, que eu acho ele muito legal, ele é muito divertido, brincalhão. E lá ele me ajudou a dar minhas primeiras manobras, ollie, tudo. E daí meus pais acharam que tava ficando muito fácil essa escolinha pra mim. E daí eles procuraram uma outra escolinha, que é a Aula de Skate Curitiba, e que tem o William, que é meu professor até hoje. E ele me ajudou a aperfeiçoar as manobras e desbloquear manobras novas. Legal. E você que, atleta aqui da Vessel Sports, está treinando bastante, e faz todo o acompanhamento multidisciplinar, fisioterapia, tudo, para evoluir como atleta, Você tem Sim. o sonho de ser atleta olímpica também? Claro. E você, Manu, vou falar, agora eu vou ser bem sincera. Eu sempre amei futebol, foi o meu primeiro esporte, futebol, futsal, desde pequenininha. Eu quero que você se apresente, mas também conte também como é que surgiu a sua paixão com essa modalidade. Olá, meu nome é Manuela Bela, tenho 16 anos. E o futebol acho que surgiu na minha vida por causa principalmente dos meus irmãos, que eu jogava bastante com eles. E assim, ninguém da minha família gostava de futebol, assim, torcia, sabe, uma coisa fanática assim. E eu jogava no recreio da escola e depois chegava em casa e jogava com meus irmãos. E meu padrasto, ele é bem ligado com o futebol, que ele tanto trabalhou muitos anos nessa área. E acho que foi uma coisa que eu fui me aprimorando e uma coisa que eu sinto muito prazer quando eu tô jogando. Tipo, se eu tô na quadra, se eu tô no campo, que é o momento mais feliz da minha semana, assim. E eu fui me aprimorando e fui treinando e é isso, eu acho. Minha história é mais pela minha família mesmo. Então, desde pequenininha, você tinha ali também os seus irmãos para jogar. Eu confesso que quando eu era pequena também, eu colocava minha irmã no gol, porque eu queria chutar a bola, e ela que se virava. Depois ela virou a goleira de handball, então, alguma coisa deu, E você, Maísa, você é da patinação, é um esporte diferente, que às vezes a gente não acompanha tanto, talvez não se fala muito também, como é o meu flag também. Sim. E então, se apresenta aí pra gente e fala como é que a patinação surgiu na tua vida. Tá, eu sou a Maísa Veiga, tenho 20 anos e a patinação surgiu na minha vida quando eu tinha 8 anos. E a partir uma amiga da minha irmã que patinava, e a minha irmã teve vontade de conhecer a patinação. E daí chegando lá ela ficou com medo de patinar, e daí eu falei, não, eu vou fazer, eu já queria copiar tudo que ela fazia, irmã mais nova.
Falei, não, eu vou fazer, gostei e tal, eu já fazia ginástica, porque sempre foi uma coisa muito importante para os meus pais, que a gente fizesse algum esporte, né, porque a gente acredita muito que o esporte ensina, né, ele é pra vida, então a gente sempre teve que praticar qualquer tipo de esporte. Então eu fui lá, resolvi tentar, desde a primeira vez eu amei, eu era meio maluca, eu caía, levantava, não queria saber de ficar na barra, só saía correndo. E eu amei, desde a primeira aula eu saí, daí minha mãe falou assim, você quer se matricular? Eu, sim. E daí eu saí pra minha irmã e falei, sério, você tem que patinar, é muito legal, eu adorei, foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. E daí, em 2021, eu assisti o Campeonato Mundial pela transmissão, né? E acabei conhecendo uma nova modalidade de patins, que antes eu patinava naquele que era 2 rodas na frente e 2 atrás. E daí eu conheci o inline artístico, que também é menos conhecido ainda do que a patinação sobre rodas. E eu vi o Campeonato Mundial, conheci essa modalidade e falei, pô, é uma oportunidade, é muito pouco explorado aqui no Brasil e eu acho que eu tenho essa chance de estar trazendo isso pra cá. Então eu vou. E daí eu comecei esse novo desafio, troquei de escola, fui para a Escola Curitibana de Patinação, que tem o objetivo de formar atletas para a seleção, e consegui a minha primeira convocação para o Campeonato Internacional. No final do ano fui para o meu primeiro Mundial e tô aqui até hoje, em breve indo para o meu 3º Campeonato Mundial. E é isso. E você então já praticou, né, a patinação de 4 rodas, o inline, né, que é o roller que a gente conhece, né? O roller, só que próprio para patinação artística. Então ele tem o freio na frente igual o de 4 rodas. Uhum. Não é parecido. E o de gelo também, você já praticou? Já pratiquei também. Na minha antiga escola, a gente tinha o objetivo mais de apresentações, não tanto em competições. Então a gente fazia as apresentações lá no Shopping Barigui, das princesas. Eu ia lá desde 2015, eu acho, 2016, fiz várias temporadas de gelo lá. Legal. E o que entender mais agora sobre o esporte também, né? Como é que os juízes avaliam? É parecido com a ginástica artística, por exemplo, que eles colocam lá, né, os movimentos que vão ser feitos e daí eles avaliam a execução? É parecido também a avaliação? É parecido, a gente tem várias modalidades diferentes dentro da patinação e cada uma delas tem os seus elementos obrigatórios. Então tem coisas que os juízes vão ficar mais na vista, né? E daí antes da competição a gente faz um set de elementos que a gente chama, que a gente coloca tudo que a gente vai apresentar em ordem para facilitar o julgamento deles. Então eles vão ter lá a nossa lista, agora vai vir uma combo jump, uma sequência de saltos, uma sequência de giros, para eles estarem preparados para o que eles vão estar olhando, para eles não perderem nada. Porque às vezes eles olharam um salto, eles vão anotar a nota, já perderam o próximo. Daí assim eles sabem o que esperar, né? E daí cada modalidade é julgada uma coisa. Eu faço a modalidade de livre, que é a que é mais conhecida, por exemplo, nas Olimpíadas de Inverno da patinação de gelo, que é a que tem saltos e giros. Mas tem muitas outras modalidades, tem dança que daí são viradas, que analisa coisas completamente diferentes. Mas tudo é patinação. Mas é uma coreografia que você pratica várias vezes até para melhor execução pra possível. Para melhor execução possível. E a gente tem 2 programas, então a gente tem o programa curto e o programa longo, que daí faz a somatória da nota e da classificação final. Diferente do skate, né? Eu acho que, Valentina, você quando vai competir, você tem provavelmente alguma estratégia das manobras que você quer executar, mas como é que é? Você chega na hora e dá na cabeça, pô, eu vou tentar essa aqui. Como é que funciona assim? Assim, eu pelo menos chego uns 2 dias, uma semana antes do campeonato na pista, para eu pegar a base da pista e conseguir mandar o máximo de manobra possível, deixar o máximo de manobra possível na base, para daí pensar na linha e começar a treinar ela até chegar o dia do campeonato. Que legal. E aí você, assim, tem as suas estratégias, vai treinando, conhece ali a pista, mas você sabe o nível de uma manobra para outra. Pô, se eu tentar essa aqui, eu tenho mais garantia. Essa aqui é um desafio maior. É assim também? Assim, geralmente as notas que valem menos são as mais fáceis. Uhum. As notas mais difíceis são as que valem mais nota. Sim. Inclusive, ano passado, eu fui competir num feminino aberto, que qualquer idade pode competir. Uma menina de 60 anos, uma mulher de 60 anos pode competir lá em Guarapuava. E eu tava nas minhas manobras soltas. Tem a linha, 2 linhas e 3 manobras soltas. Eu tinha errado as 2 primeiras manobras soltas, que era um flip descendo caixote. Daí eu falei assim pro meu pai, vou no tudo ou nada.
E a minha tudo ou nada era um flip na escada. Daí eu respirei, arrumei todos os meus equipamentos, fui lá e acertei. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Consegui um notão, consegui ganhar. Olha só que legal. E você começou com 8 anos, né? Tem praticado desde então. Manu, você começou nova a jogar bola também? Acho que sim. Tipo, em questão de realmente treinar, assim, sério, foi mais tarde, mas questão de jogar bola, sei lá, desde os 4, 5 anos. E, né, o futebol, que a gente tem essa imagem do Brasil como país do futebol, e a gente também sabe os desafios que a gente tem em relação ao feminino, né? Hoje, felizmente, os clubes aqui nacionais estão tendo modalidades femininas, né? Tá virando até obrigatório, os clubes de fora também. Ano passado, que a gente teve a Copa Feminina, que a Cazé TV transmitiu, foi muito legal, não sei se vocês chegaram a acompanhar. E agora que a gente está tendo nas Olimpíadas, né? O Brasil, a seleção feminina na final. Como é que foi para você em relação a ser uma atleta querendo jogar futebol no meio dos meninos? Como é que foi isso? Então, principalmente nessa questão de sempre, tipo assim, a minha vida inteira sempre jogar com meninos e, de certa forma, é um cenário muito preconceituoso porque todo mundo vai considerar que o futebol sempre vai ser um esporte de homem e vai ser, tipo assim, vai demorar muito tempo pra realmente desmistificar isso e tornar um esporte, assim, dos dois gêneros, sabe? Mas principalmente quando você é nova, assim, eu acho que você evolui também, jogando com os meninos também, tanto com os meninos quanto com as meninas. E eu acho que muitas vezes, tipo assim, você passa por coisas que você não que merecia ter passado, mas às vezes por alguns comentários ou algumas ações, principalmente dos meninos em relação a isso, sobre um puro preconceito, né? Sim. Na minha modalidade, né, eu vou jogar o Mundial esse ano. E a gente precisa treinar. E querendo ou não, a gente tem que entender que a gente tem a parte genética diferente. A gente é diferente dos homens. Não tem que fazer. Isso é biologia, né? Isso é certo. E tem a questão, às vezes, de correr mais rápido, um jogo de corpo é diferente. E um jeito que, né, a minha seleção feminina treina pra se desafiar é treinar com os meninos. Sim. Se a gente consegue correr atrás dos caras, quando a gente for também correr atrás das meninas, vai ficar mais fácil, né? A gente tem essa questão. E muitas vezes eu também, atleta, já fui atleta de futebol, eu sentia muito isso, que às vezes eles olhavam pra gente como fraca, né? Ou que quando acertava, né? Ou quando a gente acertava, talvez um drible contra um menino, né? A gente, perdeu pra uma menina. Isso é uma coisa que sempre me incomodou muito, né? Essa questão de, às vezes, por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu sou vista como mais fraca? E às vezes mais jovem não entendia isso, né? Então, eu acho que tem esse desafio e muitas vezes também essa questão de como é colocado isso pra gente, né? Na minha época ainda, eu mais nova, ainda era errado, né? Ainda, né? Essa questão da mulher jogar futebol, tal. Então, desmistificar isso, mas eu vejo dessa maneira, somos mulheres muito fortes, né? Que a gente gosta de jogar bola, e se tiver que jogar com homem, a gente joga com homem, né? Não tem muito essa. Na patinação, eu acho que é um pouco diferente, porque é o contrário, né? A gente não tem tantos homens na modalidade, infelizmente, também tem uma questão de preconceito e tal, mas quando a gente entende a beleza por trás de qualquer modalidade, que é o esforço igual, a parte técnica, o cuidado, né? Quando a gente conquistar talvez essa equivalência entre gêneros, né? O esporte vai ser diferente, as Olimpíadas vão ser diferentes. Como é que é essa questão na patinação, Maísa? Na patinação acaba sendo um pouco oposto, talvez, porque o preconceito é geralmente contra os homens, né? Então, principalmente os pais, eles evitam colocar os filhos homens na patinação com medo de tipo, meu filho vai entrar nesse esporte, ele vai virar homossexual, qualquer coisa assim. Ou então até mesmo quando já tem um menino na patinação, os amigos da escola, o pessoal de fora fica, tá fazendo patinação. A mesma coisa com balé, acredito que na ginástica também a galera tenha muito esse preconceito com os homens. Na real, que não tem nada a ver, né? É um esporte como qualquer outro, assim como mulheres jogando um esporte que é predominantemente masculino, a mulher não vai ser lésbica ou qualquer coisa assim. Tipo, eu acho que tá muito... As pessoas querem falar muito da sexualidade das pessoas ou o que elas fazem, deixam de fazer ao invés de quererem ver ela praticando o esporte. Ou apoiar, né? E sendo feliz. A gente tá lá pra ser feliz, pra fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. E tá tudo bem, independente do esporte, do gênero.
Acho que esse é o mais importante, né? Sim. E no skate, como é que é isso? Porque tem uma diferença que eu percebi até nas Olimpíadas, né? A gente vê no feminino, geralmente são mais jovens, né? No masculino, talvez são um pouco mais velhos. Como é que é isso pra você? Assim, no começo eu achava meio estranho andar com os meninos. Mas hoje em dia eu percebi que eles são muito respeitosos, eles aplaudem pra mim quando eu acerto manobra. Eles também não furam a vez, eles dão a vez, eles não ficam atravessando na frente de mim. Isso com qualquer menina. E eu acho pouca menina pra andar de skate com a minha idade. Então eu peço um favor pra você, menina que tá me assistindo. Por favor, ande de skate. Isso é verdade, né? A gente, pensando até em Olimpíadas ainda, a gente teve a maior delegação feminina, né? Dessa vez. A gente vê o espaço que as mulheres estão ganhando e pensando que ainda, se for pensar, acho que foi ali em 1940, é pouco tempo, que tinha lei que proibia, às vezes, de algumas mulheres praticarem algumas certas modalidades. Então a gente, né, que nem você falou, Manu, tem essa questão que demora ainda tem algumas coisas para acontecer para ter essa equivalência, mas que está acontecendo. E com certeza a diferença de vocês falarem, a gente falar aqui, né, a gente está tendo essa oportunidade com a Vessel de a gente poder abrir para as meninas e mulheres aí de realmente, né, bater no peito e falar, pô, eu sou atleta, né? E Manu, me conta mais também como é que essa questão assim de às vezes você ia jogar bola com as meninas e uma questão que a Valentina falou que é muito forte, porque às vezes a gente não acha um grupo de mulheres para jogar. Como é que foi isso para você? Então, lá na minha escola, quando eu era pequena, assim, sei lá, segundo ano, geralmente era só eu que jogava, mas depois de um tempo começou a aparecer mais meninas e daí, a partir do quinto ano, você podia se inscrever no futsal lá da escola. E hoje em dia é um time bem consolidado, assim, não tem falta de menina, assim, pra jogar bola, sempre acontece, mas eu tenho consciência que, tipo, isso demorou muito tempo pra acontecer, tanto falando com meninas mais velhas, assim, tipo, que nasceram em 2003, 2002, e elas vêm me contar que, tipo, como era antes e como é hoje em dia. Claro que foi um processo muito longo, e eu vejo as meninas mais novas, assim, e, tipo, dá pra ver que, de certa forma, é uma influência, assim, se você vê a tua amiga jogando, de certa forma você vai querer jogar também, sabe? Não é, tipo, pode se chamar um efeito manada, assim, por conta de ir na onda, mas é muito importante pro futsal e pro futebol também ter várias meninas jogando para continuar isso. E lá no meu colégio é uma coisa que se consolidou bastante, assim, não é uma coisa que é mais, sabe, nossa, não tem menina pra jogar bola. Hoje em dia tem e de sobra, sabe? Muito bom. E você falou, né, de a gente tá falando para as outras gerações, você tem uma referência como atleta? De uma menina mais velha, assim, o quê? Uma jogadora? Eu acho que é impossível não citar a Marta por causa disso. Mas eu também admiro muito a Cristiane pela história dela e de tudo mais. Até fiquei chateada que ela não foi chamada para as Olimpíadas, mas faz parte, né? E eu acho que são essas duas mesmo, que quando eu era pequena eu via e eu achava, nossa, que legal, né? Você tem, Valentina, uma referência, assim? Eu tenho a Chloe Comer, que é da Austrália. Por quê? Ela é um pouco mais velha que eu e ela é muito certeira. Switch é quando você anda com... É tipo mão esquerda e mão direita. Você escreve com a mão direita e quando você vai escrever com a mão esquerda é muito mais difícil. Uhum. E switch é quando você anda com a outra base. E eu acho que ela anda muito bem também. Por mais ela não ter ficado numa boa colocação nas Olimpíadas, eu admiro muito ela por isso. Ela se dedica bastante. Ela é do street também? Ela é do street também. Uhum. Por isso que eu me inspiro muito nela. Legal. E você, Maísa, tem alguma inspiração dentro da tua modalidade? Dentro da modalidade do inline, eu até que não tenho muitas inspirações. Claro que tem meninas que estão lá em cima, né, principalmente o pessoal da Itália, mas eu me inspiro, acho que a maior referência que eu tenho é a Rebecca Tarlasi, que ela é também da Itália, mas ela é do patins convencional mesmo, de 4 rodinhas, e ela é a maior patinadora que já teve na face da terra. Ela ganhou o prêmio da World Skate de melhor atleta, então ela com certeza é minha inspiração. Que legal.
Bom, falando um pouco, né, eu também tenho várias, a Marta com certeza, eu até me emociono quando a Marta fala, porque essa sensação da gente se sentir representada, né, é muito gostoso, e com tudo que tá acontecendo nas Olimpíadas também, ver essa mulherada chegar onde chegou é muito especial. A gente tem essa questão de se sentir representada, mas eu vejo que às vezes a gente precisa, né, se posicionar também em relação ao preconceito, em relação ao assédio, ou a questão até de falar, não, eu sou atleta, né, se posicionar dessa maneira. Aconteceu um episódio comigo esses tempos, que eu tava nessas quadras compartilhadas para jogar vôlei de praia, assim. E aí era uma rotação que tinha, né, de vários atletas, então quem chegava ali podia jogar. E aí chegaram algumas meninas, não conheciam elas, e elas vieram perguntar, como é que tá a rotação e tal. Eu falei, agora que vocês chegaram, eu tava mais com 3 amigas, vamos fazer um jogo feminino? Porque só tinha homem, né? Nós 3 ali, jogo misto e tal, a gente entrava quando dava. E aí eu fiquei incomodada como foi difícil pedir pros caras para um jogo feminino. Eu tive que negociar realmente, assim, a gente já tava ali, sei lá, umas 2 horas jogando e só os caras, tal, era tipo o rei da quadra, assim, sabe? E aí eu pedi, podemos fazer um jogo feminino? E foi difícil eles deixarem o espaço e a gente ainda, foi um jogo muito legal, teve bastante, como é que fala, quando fica jogando rally, né, que fica jogando uma bola de um lado pro outro. E logo que a gente terminou nosso jogo, eles já invadiram o nosso espaço, assim, sabe? Então, depois eu fui conversar com elas e foi muito engraçado, porque nenhuma delas falou, mas todas sentiram a mesma coisa. Como foi difícil a gente conseguir um espacinho pra gente jogar. Tem que pedir permissão pra usar ali um espaço que é de todos, né? Exato. O que deveria, pelo menos, ser de todos. Exatamente. Então, isso que você falou, Valentina, é muito legal. Tipo, os caras me dão, né, a minha vez e tal, mas essa questão que que a Manu falou também. Não é todo mundo, mas quem faz, a gente se sente ouvida, se sente vista. Eu acho que isso é muito especial. E eu vejo muito isso. Eu, como atleta também, eu vejo esse desafio que às vezes a gente tem quando a gente fala, né, do feminino e masculino. O feminino, na minha modalidade, tem menos equipes e menos atletas praticantes do que o masculino. E a gente vê como o masculino tem uma facilidade, às vezes, maior de conseguir um patrocínio. Eu li uma vez também que, às vezes, as atletas mulheres, elas têm que provar, fazer, para depois ir buscar o patrocínio. E os homens, às vezes, são ao contrário, né? Então, essa questão de posicionamento. Então, parabéns, meninas, vocês como atletas, mulheres, se posicionar é muito importante. E que nem a Valentina falou, para quem está ouvindo a gente, sejam pais, atletas, gente que gosta de esporte, a gente tem que defender o nosso também. Gostaria de saber se vocês têm um case para compartilhar com a gente também em relação a alguma questão que já aconteceu com vocês, que vocês lembram, assim, que marcou, e às vezes você se posicionou e teve uma história, um desfecho diferente, assim. Uma coisa que acontece bastante nos meus jogos, principalmente futsal, é tipo assim, na maioria das vezes a gente tá jogando e daí tem algum time masculino esperando ali, que é campeonato, né? Da prefeitura também acontece isso, que logo em seguida tem um jogo masculino. E assim, nunca aconteceu comigo, mas assim, muitas amigas minhas, tipo, já sofreram assédio, assim, de ficar, Sete, me dá teu Instagram, sabe? Tipo, umas coisas bem babacas, assim. E, tipo, já aconteceu episódio, tipo, dos homens irem lá pedir pro juiz o nome completo da atleta, só pra ir lá, tipo, pesquisar no Instagram, só porque achou bonito, tipo assim, fica enchendo o saco o jogo inteiro por causa disso. E eu não sei o que passa na cabeça desses caras, tipo assim, tipo, ninguém tá achando bonito, sabe? Ninguém tá achando, tipo, todo mundo tá incomodado, cria um clima ruim, tipo assim, tanto com o nosso time quanto o time adversário, que também sofre disso, sabe? Com a arbitragem ali, com as técnicas. Então, isso é uma coisa que é bastante corriqueira, pelo menos na minha modalidade, assim, que eu posso dizer, que acontece com uma frequência, assim, absurda. Sim. Aconteceu esses dias, né, tanto sobre questões de gênero, mas foi um homem que falou, então acho que deve valer, que eu postei um vídeo no Instagram falando sobre a questão do meu esporte não ser olímpico. Eu postei um vídeo meio normal, patinando lá, e daí a legenda era tipo, esperando o momento em que eu vou poder ver o esporte que eu amo nas Olimpíadas. E daí, nossa, uma chuva de comentários, né? E um monte de cara falando que patinação nunca vai ser um esporte olímpico, que jamais deveria ser, assim como balé, como não sei o que, não sei o que, porque aquilo não é esporte, porque é muito fácil, porque dando 1001 razões do porquê a patinação, como se fosse uma coisa fácil, não deveria ser um esporte, ou considerado um esporte muito menos olímpico. E daí eu fiquei, gente, é um esporte, assim como
qualquer outro é difícil, a gente cai, a gente levanta e às vezes a gente cai até mais feio do que muitos homens em outros esportes, então a gente fica... Foi um homem que falou, então acredito que ele não deve entender como é difícil a patinação mesmo, e principalmente pra gente também ser mulher, tem a questão dos nossos corpos, são diferentes, a gente tem a questão dos peitos, né, bunda, quando a gente tá na puberdade, dá uma baixa lá no nosso rendimento muito grande, então é uma pausa que a gente tem na evolução, que os homens também não têm isso, que pra eles na verdade melhora, porque eles começam a ter mais testosterona, mais força pra saltar. Então, assim, é difícil a patinação, deveria ser sim um esporte olímpico, mas tá tudo bem. Tem esse olhar, e eu acho que isso é muito importante, você falou que a gente, como mulher, tem uma coisa que eles não têm, que é essa questão do ciclo menstrual e tal, porque a gente fica inchada, a gente fica incomodada, Nosso rendimento baixo. o rendimento cai muito, então eu mesmo, às vezes, por exemplo, eu tenho que entregar uma avaliação física, tenho que fazer teste de carga, alguma coisa assim, o meu preparador, ele pergunta, tá em época, né, de ciclo menstrual? Porque vai alterar o resultado, faz diferença. Então é mais um desafio que a gente tem e outra que a gente supera sempre. Porque às vezes mesmo com dor, a gente não vai deixar de treinar, muitas vezes, dependendo de como tá, e a gente se entrega muito, né, mesmo com todo esse desafio, né. Você, Valentina, tem uma história que você já sentiu? Não? Tenho. Que bom. Que bom. Então, Olha a diferença, isso até... Geração. Geração. É. A Valentina tem 12 anos, a gente sente uma diferença, né, de como é a abordagem dos mais novos que estão chegando aí, não é verdade? Você se sente então respeitada quando você vai treinar, quando você vai... Sinto muito bem respeitada, até mais respeitada do que alguns. Como Os assim? homens? Tem alguns meninos, alguns homens que chegam, às vezes eles cortam às vezes os outros, e comigo eles me respeitam. Eles dão a vez pra mim quando eu quero dropar, e, tipo, tem uma pessoa vindo e essa pessoa mal educada não me deixa passar, o cara vai lá, ele fala com ele, deixa eu ir, entendeu? Que legal. É respeitado. E, Manu, você, né, você falou que tá no terceirão agora, né, estudando, então tem mais isso, tem que estudar também, né, fora aí tudo que a gente comentou. Como é que você faz esse conciliamento, assim, de estudos, de esporte, desses desafios ainda, como é que é pra você isso hoje? Então, eu acredito que eu sou uma pessoa bem regrada em questão de rotina, assim, tipo, eu tenho tudo anotado no meu Google Agenda, assim, eu tento seguir os horários certinho. E meus treinos, eles são fixos por semana, então eu já consigo ter uma ideia de quando eu vou estar ocupado de tarde e quando não. E no meio desse tempo que eu não estou treinando, ou eu estou na escola de manhã cedo, eu tento estudar também, eu toco violão, guitarra, então eu tento conciliar todos os meus hobbies nesse meio tempo, mas às vezes é difícil, às vezes eu tenho que abrir mão, não, essa semana não vai dar pra treinar, tipo, 4 vezes a semana, deixa 3 só, então bola pra frente, porque... De certa forma, a prioridade hoje em dia são os meus estudos, eu terminar, que eu ainda não terminei o ensino médio, então terminar tudo certinho e tento conciliar tudo ao mesmo tempo. E você, Valentina, também? Tem, né, que estudar, tem que treinar, como é que é essa rotina pra você? É muito difícil, porque eu treino praticamente a semana inteira. Eu treino terça, quinta, às vezes sexta, sábado e domingo. Quando não chove, né? Porque skate, num lugar, quando chove, Já era. não tem como. Inclusive eu não treinei ontem, não treinei hoje. Aí Curitiba não ajuda também, né? Mas é isso, tipo, eu treino. E daí toda quinta eu tenho prova. Toda quinta. Inclusive amanhã eu tenho recuperação. Porque eu tenho treinado e às vezes não tem tempo de estudar, sabe? Eu tenho campeonato também, eu falto bastante aula. E quando eu tô, eu pretendo não faltar. Então é bem difícil. Mas às vezes são sacrifícios que no final vale a pena, né? Pelas conquistas que a gente tem no esporte e depois você vai ajustando e equilibrando como você pode, né? Isso é bem especial. E você, Maísa? Eu tô na faculdade, né? Já me formei, graças a Deus, na escola, saí de lá. Mas eu tive um pouco de problema. Eu comecei a fazer faculdade de Direito assim que eu saí do ensino médio. E eu tive que trancar porque eu ia ter... Foi em 2022 que foi o ano que eu resolvi que eu queria realmente competir como atleta profissional mesmo. E eu ia ter muitas viagens, muitas coisas, e o meu curso não permitia isso, o curso de Direito na faculdade que eu fazia. Então, eu não conseguia fazer uma segunda chamada, eu não conseguia
fazer depois os trabalhos e coisas assim, eles não permitiam, eu ia ter que pagar tudo que eu tivesse que fazer segunda chamada e não tinha como, ia ficar muito caro. E eles não aceitavam os meus atestados de viagens, de competições, de coisas assim. Eles falavam que era só em atestado de óbito e se fosse algum parente muito próximo. E daí eu falei, vixe, então tá bom. Daí eu fui lá e tranquei pra eu não reprovar. E daí eu também decidi que não era aquilo que eu queria mesmo, eu gosto de dar aula, né, eu gosto de ensinar, já dou algumas aulas de patinação, eu sempre tive contato com estar ensinando, então eu comecei uma faculdade agora de pedagogia, e lá eles são bem tranquilos, eles super apoiam quando tem competição, quando eu viajo e coisas assim, eu faço trabalho depois, meus professores passam trabalhos complementares para eu poder alcançar a nota quando precisa. E agora eu também estou fazendo um estágio numa escola que também é super, me conhece desde pequeno, são super a favor do esporte, então eles me liberam, daí eu compenso depois as cargas de horas que eu perdi. E é isso, né? São escolhas, a gente escolhe o esporte, então a gente tem que E lidar a gente com faz essas porque a gente coisas. ama, né? É, exatamente. Então a gente dá um jeito, né? Eu acho que quem quer dar um jeito, então dá um jeito de estudar para passar na prova, dá um jeito de treinar para competição, dá um jeito, né? Eu quero aproveitar então você falar aqui o teu Instagram, para quem tem interesse em conhecer sua patinação também. Me sigam lá, Maísa Veiga, underline. Maísa com Y. Muita gente pesquisa com I, daí não rola, né? Maísa, nossa patinadora. Você, Manu, qual que é o seu Instagram pra galera? Ah, eu tô dando tempo das redes sociais, Ah, eu é? não tenho mais Instagram, então... Mas continua praticando esporte? Sim, mas eu já tô faz uns 6 meses sem rede social nenhuma, então é bom dar uma respirada de vez em quando. Não conseguiria. Meu Deus. E No começo você, é difícil mesmo, mas depois acostuma. Valentina, compartilha aí pra gente o seu Instagram e pra quem quer conhecer mais sobre o skate street. Meu Instagram é Valen, com 2 M's, Medeiros. Boa! Então, meninas, muito obrigada. Eu acho que foi um papo muito legal para a mulherada aí que gosta de esporte, para os pais que estão ouvindo a gente, para atletas que estão ouvindo a gente. Sigam também nas redes sociais a Vessel Experience, a Vessel Sports, que a gente tem aí muitos projetos para jovens atletas. E muito obrigada aí por compartilhar a história de vocês e também obrigada por ouvir, tá bom? Obrigada pelo Obrigada. convite. Obrigada.